Quem já passou pela experiência de ter que dar uma ordem a alguém? Dar uma ordem, por exemplo, para um filho ou para uma filha que desliguem a TV ou o videogame e começa a fazer a lição. Já passaram por essa experiência? Às vezes é o contrário, às vezes a gente tem que dar ordem para um pai ou para uma mãe, para que eles parem de enrolar e vão ao médico. Quem já teve que passar por essa experiência? Ou qualquer outra situação em que a gente se viu numa situação que a gente tivesse que dar uma ordem para alguém. Eu pergunto para vocês, qual foi a reação da pessoa recebendo a ordem? Ela acatou de imediato? Sem qualquer oposição? Ou houve alguma cara feia? Um revirar de olhos? Um bufar impaciente? Ou talvez uma retrucada com umas palavras nada amistosas? Por algum motivo, parece que o ser humano não gosta de receber ordens. O ser humano não se dá bem e não consegue lidar com o fato de que de vez em quando existem ordens que são dadas. A maioria das pessoas não curte a ideia de que lhe digam o que fazer, ou como deveriam fazer. E até mesmo em coisas corriqueiras. Por exemplo, alguém fala numa roda de bate-papo com os amigos: como assim você nunca assistiu ET? É um clássico, você precisa assistir. Essa pessoa não quer assistir. Agora ela não vai querer assistir nunca o ET. Porque você falou, você precisa assistir. É seu dever assistir um clássico. Como assim você nunca leu essa de Queiroz? Você precisa ler essa de Queiroz. Pronto, ele nunca mais vai querer ver o essa de Queiroz nem pintado de ouro, porque afinal de contas, você deu uma ordem para essa pessoa. Eu acho até que a aversão que muitos alunos têm à matemática nasce lá no ensino fundamental. Arme e efetue. É uma ordem. Depois, no decorrer da vida escolar, resolva as seguintes equações. Coloque a representação no gráfico, no plano cartesiano. Tenho que fazer. Quem gosta de receber ordens assim? Óbvio que ninguém vai gostar de matemática desse jeito. Mudem o enunciado, por favor, professores de matemática. A faixa amarela é a sua segurança. Somente a ultrapasse quando o trem abrir as portas. Essa frase é muito mais amistosa hoje em dia, porque antigamente o metrô dizia: não ultrapasse a faixa amarela. Na plataforma, fique atrás da faixa amarela. Todo mundo ultrapassava a faixa amarela, porque ninguém quer seguir a ordem que estão te dando. Que nível de ingerência é essa na vida da gente? Até o alto-falante do metrô quer mandar na gente. Pois é. Estou falando tudo isso porque a paraxá dessa semana se chama Tzav. Ordene. Então, não bastava que Deus ordenasse coisas a Moshe, ele também ordena a Moshe que ordene a Aharon e a seus filhos. No texto, depois dessa ordenação, uma série de outras ordens, e a paraxá inteira é só isso. Faça, não faça, faça desse jeito. Ordens que são dadas tanto aos sacerdotes quanto a todo o povo. Apesar de ser da condição humana não lidar bem com ordens e comandos, parece que os judeus, em especial, têm uma relação ainda mais difícil com as imposições, com a linguagem imperativa. Vocês
Podem notar. O judeu dificilmente reage mal se alguém falar assim para ele: olha, eu agora adotei uma dieta hindu. As pessoas vão falar: nossa, que legal, que bom para você. É até mais saudável, que bom. Se alguém se torna vegetariano ou vegano, há nenhuma indireta, Rabino. É muito comum a gente ver pessoas na nossa coletividade dizendo: que bacana, isso sim, muito bom. Mesmo que sejam às vezes dietas restritivas em muitos aspectos, a decisão é sempre bem recebida. Mas ai daquele judeu que um dia anunciar: eu comecei a comer kasher, agora eu só como kasher. Ai desse judeu. A primeira resposta é: para quê? Para que se restringir dessa forma? Eu já ouvi uma vez uma pessoa que falou assim: credo. Outros ficam com medo, porque todo mundo enxerga kashrut como algo que veio de cima para baixo, é da Torá, é uma imposição religiosa. Então as pessoas ficam com medo de que você está se tornando um fanático religioso porque resolveu comer kasher. Mas a verdade é que não tem a menor diferença, fundamentalmente não tem a menor diferença, entre escolher uma dieta paleolítica, uma dieta vegana, vegetariana, dieta da lua, dieta da proteína, ou a kashrut. Não tem uma diferença fundamental no sentido de que todas elas pressupõem uma escolha. A pessoa escolheu. Qual o problema? Só que toda escolha também é uma restrição. Porque quando você escolhe algo, você não escolhe as outras coisas. Você se restringe de escolher outras coisas. Mas o ser humano não tem problema nenhum com escolhas pessoais. Mas ele costuma ser refratário a essas ordens e instruções. Então ninguém reage mal às escolhas restritivas que alguém faz sobre si mesmo, desde que não sejam restrições que ele, de repente, fez por causa do judaísmo. Aí é um problema. E aqui é o paradoxo judaico. Porque a gente se desenvolveu como uma civilização, entre outras coisas. Também desenvolvemos dentro dessa civilização uma tradição religiosa. Essa tradição é baseada num livro chamado Torá, lei, instrução. Essa Torá é composta de histórias e também de regras, muitas regras. Muitas dessas regras redigidas na forma de ordens divinas. De cima para baixo, em linguagem imperativa, tzav, como a paraxá dessa semana. Uma das bases da prática religiosa judaica é a mitzvah. O que significa mitzvah? Eu não ouvi. Mandamento, comando, ordenação. Vem da palavra tzav, mitzvah. Essa palavra tem um peso tão grande para o judeu que o idioma Yiddish resolveu suavizar e deu um outro significado. Mitzvah virou mitzvah. Ficou mais leve. E mitzvah não tem o sinônimo de ordem, de mandamento. O que significa mitzvah? Marta mitzvah, uma boa ação. Me traga um copinho de água. Um favor. Me visita um dia. É sempre com esse tom. Marta mitzvah. Me faz um favor. Muito bem. Mas voltando à Torá, a nossa tradição é repleta de mitzvot. E essa divindade nos ordena a colocar essas mitzvot em prática. E ao mesmo tempo nós somos seres humanos que não reagimos bem a ordens e canetadas.
No fim do século XIX, o Rebbe de Kotzk se perguntou: se as regras da Torá são a princípio para o nosso bem, por que a divindade teria que nos ordenar a cumprir regras? Bastava ele falar assim: eu tenho um bom caminho para você. E pronto, e ensina as pessoas. E está tudo bem. Não, ele teve que dar ordem. O Rebbe de Kotzk continua: mas se ele não tivesse dado a ordem, será que a gente colocaria essas coisas em prática? Essa é a pergunta do Rebbe. Em outras palavras, diante da natureza humana que é sempre refratária a ordenações, de que adiantaria a divindade ordenar algo, se a nossa primeira reação vai ser rejeitar essa ordem, porque tem uma linguagem impositiva? O sábio racídico, então, teoriza que a Torá é redigida desse modo para nos propor um desafio, o de compreender, apesar da linguagem, de que essas ordens não têm como objetivo impor as regras. Afinal, o judaísmo acredita que não pode haver coerção em matéria de fé. O objetivo, então, seria nos levar a perceber que tal ação, qualquer que seja ela, visa o nosso bem e que dessa ação vai resultar algo bom. O desafio é confiar na ordem. De novo, aqueles aqui que são pais e mães, ou que são professores e professoras, ou que são madrehim e madrehot, ou que em algum momento da vida precisam fazer com que outros coloquem em prática alguma atividade específica, sabem muito bem o quanto isso é difícil. Nós sabemos também o quanto a linguagem utilizada é importante para fazer algo acontecer. Quando se ordena a um filho, desligue isso e vá fazer a lição, isso vai ter resistência. Mas se evitar o modo imperativo e suavizar a linguagem e disser, como fez o metrô de São Paulo: olha, filha, vale a pena desligar a TV agora, começar a fazer a lição, senão não vai dar tempo. Isso melhora a situação. A nossa linguagem a gente pode mudar. A linguagem com a qual a Torá foi redigida, a gente não tem como mudar. Porém, nós somos judeus. E a nossa tradição diz que a gente deve... Não diz que deve. A tradição nos convida... Ficou melhor. A tradição nos convida a sempre reinterpretar até mesmo a linguagem do texto sagrado e como ela foi escrita. Ainda mais hoje em dia, que a prática de qualquer mitzvah é em si mesma uma escolha para a maioria das pessoas. Como diz o Rabino Ruben, não tem um policial da mitzvah. Então, você cumpre a mitzvah porque é uma escolha, uma livre escolha e espontânea. Se a gente fizer o exercício de entender as instruções da Torá, não como ordens para satisfazer a divindade, mas sim como um conjunto de boas sugestões para seguirmos um bom caminho pela vida, a nossa escolha por segui-las não será porque Deus mandou, mas sim por entender que é um bom caminho. Um caminho de ética, um caminho de justiça, um caminho de retidão, um caminho de amor ao próximo. Afinal, Derachea darchei Noam vechol netivotea shalom. Os caminhos da Torá são todos agradáveis e todas as suas estradas conduzem para a paz. E que sejam para a paz e para o nosso bem. Shabbat Shalom.